Agora na Colinas FM, entrevista. Muito bem, na Rádio Colinas, falando sobre adoção de crianças e adolescentes, estou recebendo hoje aqui minha amiga Viviane Costa, analista jurídica do Tribunal de Justiça de Pernambuco e voluntária da ONG GAAP de Caruaru. Gente, diversas situações levam crianças e adolescentes a serem acolhidas em instituições longe das famílias, viu? Então, seja por abandono, caso de violência, negligência ou entrega legal, haverá repercussões que impactarão no processo de adoção. Cabe ao Estado garantir, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar e voluntária preconizado no ECA. E para comentar comigo sobre esse tema muito importante, eu tenho a grata satisfação de receber minha amiga de infância, Viviane. Estudamos juntos na Escola André Cordeiro, Vivi. Que satisfação, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tá Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer imenso estar aqui, já tinha falado que seria um prazer poder estar aqui hoje com essa entrevista sobre esse tema tão importante que é a adoção de crianças e adolescentes. E melhor ainda na sua companhia, já que a gente é amigo, se conhece desde sempre, né, Tá Anderson? Então é um prazer grande estar aqui. Vamos conversar e trazer informações aí para os interessados na temática. Vamos sim. E é uma satisfação nossa sempre trazer boas informações para o nosso povo, para a nossa população brejense, e informação essa que você faz parte desse trabalho tão bonito. Então hoje a gente tem a grata satisfação de receber você aqui para falar sobre esse tema muito importante. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual o primeiro passo para quem pretende adotar? Tenho certeza que tem muita gente que está em casa nesse momento, está no trabalho, tem esse desejo de adotar uma criança ou um adolescente. Qual o primeiro passo, Vivi? As pessoas que têm interesse em adotar uma criança ou adolescente, geralmente acham que é algo muito distante, algo muito difícil, algo muito complicado. E aí terminam adiando o sonho, deixando para depois, achando que é algo inacessível e adiando o próprio sonho, pensando nessa dificuldade. Sendo que o primeiro passo para quem tem esse desejo é procurar o fórum da sua cidade. Tem que ir lá no fórum para saber como é que aquela comarca trabalha em relação à adoção, quais são os documentos exigidos naquela comarca. Aqui em Brejo, o fórum fica ali na Rua da Saudade, né? Isso. Então, dar uma passadinha no fórum, conversar com os atendentes e descobrir qual é a exigência inicial. E aí você vai providenciando o que eles pedirem. Outro passo importante para quem não tiver fórum na sua cidade é olhar no site do Tribunal de Justiça. Tem uma aba lá, exclusivo, falando sobre a adoção. E tem lá uma lista de documentos que são exigidos nacionalmente. Mas aí cada comarca, cada cidade tem exigências específicas, dependendo do entendimento de cada juiz. Então, o primeiro passo é procurar o fórum da sua cidade. E aí, Vivi, também tem um pouco de burocracia. A gente sabe, né, que a fila é grande, tem uma situação toda burocrática para se resolver. Qual a real chance, realmente, de uma família adotar uma criança ou adolescente? Olha, é o seguinte, eu sempre digo, quem se inscreve, quem se cadastra na justiça para adotar, vai adotar. Então, a chance, ela é verdadeira, ela é real, ela existe. O que acontece de muitas famílias se cadastrarem, esperarem bastante e terminar não conseguindo atingir o objetivo, é porque elas fazem o cadastro, deixam lá no fórum e somem. Deixam para lá, abandonam, não pode. Existe uma lei recente dizendo que depois que a família está cadastrada no sistema para adotar, após 3 anos de espera, é preciso que o cadastro seja renovado. Então, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento, não têm esse conhecimento dessa regra e abandona. Aí fica com o cadastro inativado, jurando em casa lá que está na fila, está esperando, sendo que você já está inativo. Então, tem uma burocracia? Tem. E ela é necessária. Eu digo aqui com a maior tranquilidade que é necessário. Imagine a gente do judiciário, o Estado de modo geral, tirar uma criança de uma família biológica que estava em péssimas condições de cuidados, péssimas condições em vários sentidos, e entregar uma outra família, a família substituta, a família adotiva, sem fazer nenhum crivo em relação a essas pessoas que se dispõem a cuidar. É preciso apresentar certidões criminais e cíveis retiradas na própria justiça. É preciso apresentar os documentos pessoais,
tradicionais, RG, CPF, comprovante de residência, de renda, e é preciso também apresentar documento médico, um atestado de sanidade física e mental, que aí esse atestado pode ser apresentado por um médico clínico geral, não precisa necessariamente um psiquiatra e também não serve certidão de psicólogo, tem que ser um atestado de sanidade física e mental por um médico clínico geral, simplesmente, que você consegue numa UPA, num atendimento comum. Então, assim, tem burocracia? Tem. Tem documentos a serem apresentados? Tem, mas eles são necessários, que é para a gente garantir minimamente a idoneidade dessa família que pretende adotar, para a gente ter uma certa segurança do que a gente está fazendo, dessa nova fase que a gente está proporcionando à criança e ao adolescente. E depois de apresentar esses documentos no fórum, há uma espera, há uma demora. Todo mundo diz assim, mas a fila é muito grande, eu vou passar o resto da minha vida esperando. Não vai passar o resto da vida esperando. Você vai esperar mais ou menos, dependendo do perfil de criança que você pretende adotar. Se a pessoa pretende adotar um bebê recém-nascido, escolhe a cor da pele, restringe muito o perfil, é claro que a espera vai ser mais demorada. Mas se a pessoa pretende um perfil mais abrangente, por exemplo, não escolhe a cor da criança que você vai adotar, a cor da pele. Não coloca muito pequeno lá no perfil, muito bebê, porque daqui que nasce a criança, que a justiça vai decidir sobre a destituição da família biológica, isso aí leva um tempo, a criança já vai ficando mais velha. Então, tudo isso tem a ver com o perfil que a gente coloca lá, que pretende adotar. Então, quanto mais restrito o perfil, mais tempo vai demorar mesmo. Quanto mais amplo o perfil, mais rápido a pessoa pode adotar. E ainda tem outra opção, outra possibilidade, que é no site, nas redes sociais do Tribunal de Justiça, as redes oficiais. Existe um programa da SEJA, que é a Comissão Judiciária Estadual, que divulga fotos e vídeos de crianças e adolescentes inadotáveis pelo sistema, pelo cadastro. Aí, quando a gente não consegue adotar pelo sistema, não tem pretendente naqueles perfis específicos, a gente divulga as fotos e os vídeos, e as pessoas, mesmo que não estejam habilitadas, cadastradas no SNA, podem se candidatar. Aí é feito todo um levantamento documental mesmo, toda uma investigação, toda uma burocracia necessária, e a gente permite a adoção. Por exemplo, criança com grupo de irmãos, criança com alguma questão de saúde, ou adolescente, criança mais velha, a gente tem as fotos lá. No Instagram, as pessoas podem acessar nesse momento, seja com C, e ver lá as fotos e as imagens das crianças que temos disponíveis aqui no estado de Pernambuco. Ressaltando que esse programa, que se chama Ciranda Conviver, e todo o trabalho desenvolvido em torno do Sistema Nacional de Adoção em Pernambuco, faz com que o estado da gente tenha uma colocação bem elevada a nível nacional no tema da adoção. Pernambuco é o estado que fica em terceiro lugar dentro do país em relação ao número de adoções que consegue efetivar, porque a gente se envolve, dá um enfoque bastante grande nessa temática, preocupados com a garantia, a convivência familiar de cada um deles. Muito bom. E vê só, te pergunto o seguinte, tem um prazo aí, geralmente, em média, quanto tempo para uma adoção, pela experiência que você já tem? Às vezes você fala, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então, mais ou menos quanto tempo uma família consegue já ter a adoção concretizada? Olha, vou te falar do começo do processo. Quando a família entra na justiça para abrir o processo, para se habilitar, a justiça tem até 120 dias para concluir a habilitação. Aí você apresenta seus documentos, faz um curso preparatório que tem que ter também, oferecido pelo próprio Tribunal de Justiça. E aí, quando você junta toda a documentação, vai uma equipe interdisciplinar na sua casa, faz um relatório e o juiz vai sentenciar para você entrar no cadastro. Tudo isso leva até 120 dias. Daí para frente é esperar a sua criança ou o seu filho, o seu adolescente chegar. Se você pretende adotar uma criança muito pequena, um bebê, um recém-nascido, vai esperar mais de 3 anos, com certeza. Aí também tem um detalhe, um detalhe aí bem importante. Depende da cidade que você está se habilitando.
Lá em Caruaru, por exemplo, a gente habilita pessoas que eles vão pro rabo da fila, e o rabo da fila em Caruaru é de 120, 130 pessoas no momento. Aqui em Brejo, quem se habilita, o rabo da fila aqui em Brejo não chega a 20, aqui a gente não tem 20 pessoas habilitadas. Então, em Brejo, se aparecer uma criança muito pequena para adoção, para um número de pretendentes bem menor. Em Caruaru, a proporção já é maior. Em Recife, maior, e assim vai de acordo com o tamanho da cidade. Certo. Ao passo que tem mais pretendente, também tem mais situação de violação com crianças, e a gente também tem mais crianças disponíveis. Então, não tem um tempo exato para dizer. Se você quiser uma criança de 1 ano, vai esperar tanto tempo. Se quiser de 10, vai esperar. Não tem um tempo exato para dizer. Nesse caso, então, é praticamente impossível adotar uma criança, um bebezinho. Pelo que você falou aí, provavelmente os 3 anos. Pronto. Aí, esse ponto é importantíssimo você ter falado, porque o Tribunal de Justiça tem um programa chamado Acolher. O Acolher é um programa que precisa, inclusive, de bastante divulgação. Porque, às vezes, a gente conhece uma gestante, uma mulher, que está grávida e não pretende cuidar daquele filho. Existe o mito do amor materno, que toda mulher tem que ser mãe, nasceu para ser mãe, mas não é bem assim. Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não queria ser mãe, não tem condição, não tem estrutura nem interesse de cuidar de uma criança. Então, tá a gestante ali por um acidente, por uma situação de uma violência ou diversas outras coisas, pretende ter a criança e entregar para adoção. Nesse caso, o programa Acolher do Tribunal de Justiça existe para dar toda a garantia legal a essa gestante de fazer a entrega legal. Na maternidade, a pessoa que está grávida pode informar desde o pré-natal no postinho, informar que não tem interesse de ficar com aquela criança. Então, ao nascer, no momento que nasce, a mãe recebe alta e vai para casa, sem responder judicialmente de forma nenhuma por abandono, já que ela acessou o programa Acolher, e a criança vai ser encaminhada para adoção naquele momento. Então, há possibilidade sim de adotar uma criança com dias de vida, desde que ela venha do programa Acolher, que é uma pessoa, uma mulher que está gestante, não tem interesse de cuidar daquela criança, ninguém da família também tem interesse, e ela prefere entregar para alguém cuidar, a fazer um aborto, a tomar qualquer outra medida. Ou abandonar na porta de alguém, né? Ou na rua, ou no esgoto, ou no rio, como a gente vê as situações nos noticiários, né? Então, se a informação de que o programa Acolher existe, de que o Tribunal de Justiça acolhe essas genitoras, essas gestantes que não têm interesse em cuidar do seu filho, chega na população, se as pessoas, o sistema de saúde, as UBSs, as escolas, as instituições ficam sabendo dessa possibilidade, cada vez menos a gente vai ver histórias trágicas de bebês abandonados em lixeiras à própria sorte. Isso sim é crime. Aí a genitora vai responder criminalmente por abandono de incapaz. Mas se ela informa desde a gestação, ou então ali no momento que ela vai ter a criança, que ela não quer aquela criança, o Tribunal de Justiça acolhe o desejo, a vontade daquela mulher e direciona a criança para adoção. Nesse caso, uma família que está lá cadastrada, ou aqui em Brejo, em Jataúba, ou em Caruaru. Jataúba, eu acho que não tem mais a unidade judiciária, né? Eu acho que quem está respondendo é Santa Cruz, não lembro muito bem, mas só é se informar. E aí, a pessoa que está cadastrada no sistema tem a chance, sim, de receber um bebê. É possível. Muito bem. E sobre a situação financeira? Só adota quem tem uma situação financeira boa ou realmente não? Como é que fica essa questão financeira? Antigamente, existia esse mito, né? Mito não, essa prática de que as famílias mais abastadas eram quem tinham mais condições de pegar as crianças, inclusive dos seus empregados, as crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, para criar. E aí foi se construindo um mito de que só quem adota é quem tem bastante dinheiro. Não é bem assim. Para adotar, a pessoa precisa ter maior de 18 anos e apresentar a documentação de idoneidade, né, a documentação pessoal, que eu já falei há pouco tempo, e precisa, além de ter mais de 18 anos, ter 16 anos de diferença do adotando.
Se eu tenho 20 anos, eu só posso adotar uma criança de até 4 anos. Tem que observar essa diferença entre quem está querendo adotar e quem está sendo adotado. E aí, em relação à condição financeira, não tem nenhum padrão, não tem nenhuma. A justiça não vai, quando faz uma visita na casa dos pretendentes, não vai avaliar os bens, não vai avaliar a situação financeira da família, vai avaliar o real desejo de ter um filho. Aí a condição financeira não é o mais importante e não é decisivo para a gente habilitar ou não uma família. É claro que se a pessoa não tiver renda nenhuma, não consegue nem se prover, também não vai conseguir cuidar, né, dar conta das necessidades de uma criança. Então, tudo isso é avaliado num estudo interdisciplinar que é feito em cada família, com cada família que pretende adotar. Muito bem, Vivi. Aqui na Rádio Colinas FM estamos aqui entrevistando Viviane Costa. Gente, a Viviane Costa, ela é analista jurídica do Tribunal de Justiça de Pernambuco e é voluntária na ONG GAAP de Caruaru. E essa entrevista aqui estamos, inclusive, registrando para o Estação Notícias e TV e vai ao ar também na Rádio Jataúba FM, Rádio São Domingos FM e Rádio Nova FM, porque é uma entrevista muito esclarecedora, é um tema muito importante e essa entrevista aqui com certeza vai ajudar alguém que está pensando em adotar e até se encorajar também, querer fazer a adoção, querer ir em busca de uma criança ou adolescente também para adotar. Sobre essa questão de demora, inclusive, a gente vê que tem toda uma preocupação para acontecer todo o trâmite legal. Antigamente era muita coisa muito fácil, né? Tinha uma facilidade enorme. Hoje em dia não, a justiça quer se certificar que está tudo ok, tudo certinho para que aquela criança vá para uma família e não tenha nenhum problema, nenhum erro, né, Vivi? Exatamente. Existia antigamente as adoções à brasileira, né? Você ia lá, via a família em situação de vulnerabilidade e dizia, me dá esse daí que eu crio, me dá esse daí que eu vou pegar para criar. Então, aí a lei, houve várias mudanças na lei e não se trata mais de pegar uma criança para criar, não é só isso. A gente não está falando de animal, de bichinho de estimação, a gente está falando de pessoas. Então, a lei foi sendo reorganizada de maneira que a pessoa que pretende adotar, é preciso que a gente, enquanto equipe técnica do judiciário, a gente identifique o real desejo de ter um filho. E não de fazer uma caridade, não é para ser um ajudante, eu quero adotar só uma menininha porque ela vai me ajudar. Não é de fazer companhia, eu estou ficando idosa, agora eu quero um filho para não ficar só na velhice. Também não é para isso. A gente avalia bem direitinho a motivação real de cada família e todas as vezes que a gente identifica uma família que está tentando uma adoção à brasileira, quando há a denúncia, quando a gente descobre, o juiz categoricamente vai mandar buscar a criança. Tem um juiz que trabalhou com a gente agora há pouco que ele dizia nessas palavras, ele dizia assim, a gente vai lá e arranca, a gente vai lá e tira a criança, porque a família levou para casa sabendo que estava cometendo um crime, sabendo que estava fazendo errado, fora da lei. Então, a adoção à brasileira lá atrás, há décadas, acontecia demais. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prima muito pela garantia dos direitos das crianças. Então, não há como conceber uma adoção de uma pessoa que está burlando a lei. Primeira coisa, qual é o ensinamento que essa família está trazendo para o filho quando for contar para ele que ele é fruto de uma infração, fruto de uma ação fora da lei? Começa já tudo errado, né? Então, assim que se descobre, quando há uma denúncia, geralmente vem pelo Conselho Tutelar, a justiça cai em cima para desfazer e a criança termina sendo acolhida no abrigo para ir para uma família que esteja devidamente habilitada no sistema. Pois é, voltamos aqui com a entrevista com Viviane Costa, entrevista muito importante, falando sobre adoção de crianças e adolescentes. A Viviane Costa, que é analista judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco e voluntária da ONG Grupo de Apoio e Adoção e Apadrinhamento de Caruaru, GAAP. Continuando aqui, Viviane, conversando sobre as adoções, mais uma pergunta para você. Todos os que estão no acolhimento estão disponíveis para adoção?
Não é assim. Às vezes as pessoas que têm interesse em adotar dizem assim: eu aqui com tanta vontade de adotar, de ter um filho e o abrigo cheio de criança e a justiça não libera uma criança para mim, porque não é bem assim. Nem todos que estão acolhidos estão aptos para adoção. Ali são crianças e adolescentes que foram encontrados em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Daquela situação toda, o juiz vai avaliando caso a caso e vai definindo quem tem condições de retornar para a família biológica, reorganiza a família e leva a criança ou adolescente de volta, e quem não tem mais jeito. Dali, uma fração bem pequena é que está com o processo de destituição do poder familiar. Depois de destituídos é que eles vão para a adoção, ficar disponíveis para adoção. Então, nem todos que estão ali, ou uma parte bem pequena, é que está disponível, de fato, para adoção. Entendi. E como lidar com o preconceito nessa questão de adoção? Conta pra gente aí como esse tema é tão delicado. O preconceito está aí, né? Ele existe em vários segmentos. A gente sabe que não é fácil lidar com o preconceito. A gente encontra famílias que têm o desejo dentro dos seus corações de serem pais por adoção, mas têm receio. Como é que eu vou dizer para os meus familiares? Como é que eu vou dizer para os meus amigos? Como é que eu vou dizer para todo mundo que eu tenho um filho adotado? E aí, como é que eu vou lidar com esse preconceito de ter um filho adotado? E aí, a resposta é uma só. Para todas as áreas que o preconceito surgir, é o conhecimento. Você precisa aprender sobre a temática, você precisa se envolver com os temas voltados para o que você está pretendendo fazer. Por exemplo, em relação à adoção, é preciso procurar na internet cada vez mais sobre a adoção, ler como é que se dá o processo, ler sobre a filiação adotiva e a filiação biológica, procurar autores renomados no país que tratam dessa temática e que destacam que o mais importante na relação de filiação não é a consanguinidade. O sangue que corre nas veias da gente não precisa ser igualzinho ao sangue do nosso filho. O que precisa existir é uma sintonia, o que precisa existir é amor, é respeito, precisa existir uma relação harmônica de pai e filho, que é uma construção diária, é uma construção ao passo que as pessoas vão se relacionando, é do dia a dia, é do afeto que a gente vai disponibilizando, é do jeito que a gente vai cuidando, criando, dizendo sim e dizendo não. Então, não é o sangue que define se você vai ser pai ou mãe de alguém. O que define é a capacidade de ser afetivo, é a capacidade de adotar alguém. Eu sempre digo, feliz daquele que é adotado. Porque ser adotado não é somente não ter vindo da barriga da sua mãe. Ser adotado é ter sido acolhido pelos seus, é ter sido acolhido pelas pessoas que cuidam de você, que estão ali com você na sua família. O que adianta eu ter vindo da barriga da minha mãe, Marluce, que todo mundo conhece, um beijo, manhinha. O que adianta eu ter vindo da barriga dela se ela não me adotar? Se ela não me acolher todo dia, se ela não me esperar, se ela não ligar para mim, se ela não me dar amor, não me dar afeto, não me acompanhar. Então, todo filho precisa ser adotado. E a consanguinidade realmente ela fica em segundo plano. É desse jeito. Inclusive, tem até um ditado aí que o pessoal sempre usa, diz, olha, questão de sangue até as muriçocas lá em casa tem. Né? Porque realmente, tudo isso que você falou aí, Viviane, é a pura realidade. E infelizmente ainda tem pessoas que levam para esse lado de cor, né? Principalmente. Acho que o principal hoje é cor, né? A bronca maior ou não? Não, é mais a idade. A idade. A idade. A gente tem muita dificuldade com a adoção de crianças maiores. Inclusive... A partir de quantos anos? Até uns 2 anos aí, uma criança de 3 anos era considerada uma criança velha no cadastro. Então, tinha criança de 3 anos para adoção, mas não tinha pretendente interessado, porque era uma criança velha. Agora, as pessoas estão melhorando um pouco, refletindo mais em relação ao perfil, e a gente está com 5, 6 anos, ainda consegue adotar rapidão. Mas, a partir disso, já é considerado criança velha, especialmente adolescentes. Aí, a gente, na ONG, né, que você
destacou aí, no GAAP Caruaru, a gente tem um trabalho que a gente faz uma sensibilização mensal. Uma vez por mês, a gente da ONG se encontra em Caruaru e está aberto aí, todos os brejenses conterrâneos estão convidados a participar. Só é seguir lá no Instagram, @GAAPCaruaru, para ver o cronograma das reuniões. E aí pode comparecer uma vez por mês apenas para a gente conversar sobre perfil, conversar sobre essas maiores dificuldades e as pessoas irem aprendendo e esclarecendo cada vez mais sobre a adoção. Inclusive, posso falar do evento agora de agosto? Pode, fica à vontade. No dia 24 de agosto, agora, né, sábado agora, há 15 dias, vai haver o encontro municipal de adoção lá em Caruaru. Será no Teatro do Shopping Difusora e todos estão convidados a comparecer. Para fazer a inscrição, entra lá no Instagram, repetindo, @GAAPCaruaru, para fazer sua inscrição. É gratuito, lá no Teatro do Shopping, um local bem de fácil acesso. Começa às 8 horas da manhã de um sábado. Quem tiver interesse, participa do evento, vai se informar cada vez mais e aprender a lidar com dificuldades como preconceito, burocracia, todas essas barreiras que dificultam cada um de vocês a acessar o sonho da adoção. Muito bem. Inclusive, Viviane, eu falando aqui a respeito de cor, porque a gente vê que, infelizmente, algumas pessoas têm essa idiotice de ser preconceituosa por cor, porque tem pessoas que levam isso para o resto da vida, né? Não gostam de uma determinada cor. Tem gente que, a maioria são as pessoas de cor escura, a maioria sofre com isso, infelizmente. Na adoção isso acontece também. Mas eu queria justamente tocar nesse assunto para lembrar as pessoas, como o Vivi falou, a questão da adoção, às vezes tem pais que não são tão cuidadosos, digamos assim, como se aqueles pais adotivos são. Às vezes tem pessoas que são exemplos, adotam crianças, dão amor, carinho, educação, tudo que precisa. E às vezes tem pais que são biológicos que não exercem essa função de pais. Então isso é muito delicado. Então que você possa ter, primeira coisa, é carinho e amor para dar. Isso é fundamental. Não importa cor, não importa se a criança tem 2 anos, 3, 4, 5 ou 10. E outra coisa também que eu quero falar para você que está me ouvindo agora. Adote. Não fique sozinho. Inclusive, você precisa passar por essa experiência de ser pai e de ser mãe. Não necessariamente você ser um pai biológico. Se você teve filhos durante a vida, você pode ter. Tem pessoas que não conseguem engravidar. Tem mulheres que não conseguem engravidar. Ou marido que também tem algum problema ali que não consegue engravidar. Eu já vi casos de pessoas na família que não tiveram como ter filhos e nunca adotaram. E não é legal isso, você para analisar, então você vai, adota, vai cuidar, vai ter todo aquele processo de pai e mãe, essa criança vai crescer, vai amar você. Se você fizer tudo direitinho, o seu dever de pai e de mãe, pode ter certeza que a recíproca vai ser verdadeira, né? Então, faça a sua parte, não deixe de... Você que está pensando em adotar, tome essa decisão, busque informações, você pode entrar em contato justamente com a ONG, pode entrar em contato com a Viviane, marcar um dia para conversar com ela, ou ter alguma informação aí através de uma mensagem em um WhatsApp. Tem mais pessoas na ONG também que podem ajudar. Então, tire suas dúvidas e busque essa informação e adote, porque eu conheço algumas pessoas, não são poucas não, que foram adotadas e estão felizes porque foram adotadas. É bem melhor você ser adotado e por pessoas que vai te dar amor e carinho do que você muitas vezes está aí, não, porque não é pai biológico, não é mãe biológica. Isso não importa. E de fato, outro ditado popular que tem, pai é o que cria. E isso é bem verdade. Porque até de uma forma um pouco assim, digamos, rápida, objetiva, fazer um filho é fácil demais. Né? Então assim, é dádiva de Deus. Ter um filho é um presente de Deus. Então depois de você ter a criança, vem todo esse processo de educar, de criar. Às vezes é uma noite de sono, é um médico que você tem que levar, a criança adoece, tem a escola, é todo um processo. E isso sim também é gostoso de se viver, por mais que dê trabalho, mas é assim que a humanidade sempre viveu e vai continuar vivendo. Pais, mães, crianças que amanhã serão adolescentes, serão adultos e também formarão suas famílias e terão lindas histórias para contar.